Universo Sombrio apresenta Contos de Terror Reais. Olá, amigos do Universo Sombrio, tudo bem com vocês? Nada é mais aterrorizante do que a morte de uma criança, especialmente quando centenas de pessoas assistem impotentes à tragédia. E isso é exatamente o que aconteceu com a pequena Omaira Sanches. Hoje, não estamos trazendo uma história de terror fictícia, mas sim um relato real de horror. Após a erupção do vulcão Nevado del Ruiz, em 13 de novembro de 1985, Omaira Sanches, uma garota de 13 anos, ficou presa sob escombros. 3 dias depois, o fotógrafo francês Franck Fournier capturou os seus últimos momentos. Mas antes de adentrar nessa terrível história, não esqueça de se inscrever, deixar seu like, seu comentário e ativar as notificações. Bora para o vídeo. Universo Sombrio apresenta Contos de Terror Reais. A terrível morte da pequena Omaira Sanches. Em novembro de 1985, a pacata cidade de Armero, na Colômbia, foi arrasada por um gigantesco deslizamento de terra provocado pela erupção de um vulcão próximo. Omaira Sanches, com seus 13 anos, ficou submersa até o pescoço em uma massa de detritos e água em uma luta desesperada pela sobrevivência. O vulcão Nevado del Ruiz, localizado na Colômbia a uma altitude de 5.300 metros, vinha apresentando sinais de atividade desde o século XIX. Em setembro de 85, os tremores se intensificaram, causando preocupação, principalmente entre os habitantes de cidades próximas como Armero, uma cidade de 31.000 pessoas. No triste dia 13 de novembro de 1985, o vulcão entrou em erupção. Embora tenha sido uma erupção de pequena escala, derreteu aproximadamente 10% da calota de gelo que cobria a cratera Arenas, desencadeando um devastador fluxo de lama conhecido como lahar. Este fluxo de lama, correndo a cerca de 40 km por hora, atingiu Armero, cobrindo 85% da cidade com uma massa de lodo espesso e pesado. Ruas, casas, carros e pontes foram destruídas, tragadas por correntes de lama que chegavam a 1 quilômetro de largura. A tragédia prendeu os moradores que tentavam escapar, muitos deles incapazes de resistir à força da lama que invadia a cidade. O fotojornalista francês Franck Fournier chegou a Bogotá 2 dias após a erupção. Após uma jornada de 5 horas de carro e uma caminhada de 2 horas e meia, ele finalmente chegou a Armero, com a intenção de registrar os esforços de resgate local. No momento, ao chegar lá, Fournier se deparou com uma situação muito pior do que havia imaginado. Em vez de uma operação de resgate organizada e eficaz, ele encontrou o caos e o desespero. Voluntários da Cruz Vermelha e moradores locais lutavam para resgatar Omaira, mas algo sobre a água ao seu redor havia prendido suas pernas, tornando impossível sua remoção. Enquanto isso, a água continuava a subir ao redor de Omaira devido às chuvas incessantes. No momento que Fournier chegou lá, Omaira estava exposta aos elementos por muito tempo e alternava entre consciência e inconsciência. Ela chegou a dizer a um repórter alemão que estava ao seu lado: "Vou perder 1 ano de escola porque fiquei 2 dias sem ir." A pequena estava preocupada em chegar atrasada na escola. Fournier pôde perceber a gradual fraqueza de Omaira, como se ela estivesse pronta para aceitar o seu destino. Naquele momento, ela já sabia que não sairia com vida. Ela pediu aos voluntários que deixassem-a descansar e pediu para se despedir de sua mamãe. Recuperamos um vídeo onde Omaira deixa suas últimas palavras e seus sentimentos para aquelas pessoas que estavam acompanhando, em especial para sua mamãe. Achamos melhor não editar o vídeo e colocar na íntegra para vocês poderem assistir. É muito triste, porque é um desabafo de uma pessoa que sabe que a sua vida está no fim. Ay, quiero decir unas palabras. ¿Puedo? Sí, dilas. Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Mami, te quiere mucho, mi papi, mi hermano y yo. Adiós, madre. Yo vivo porque tengo que vivir. 3 horas depois que Fournier a encontrou, Omaira Sanches morreu.
O New York Times noticiou sua morte da seguinte maneira: quando ela morreu, às 9h45 da manhã, inclinou-se para trás na água fria, com o braço estendido e apenas o nariz, a boca e um olho permaneceram acima da superfície. E ela morreu. A mãe de Omaira, uma enfermeira chamada Maria Leida, recebeu a notícia da morte de sua filha durante uma entrevista em uma estação de rádio. Ela chorou em silêncio enquanto os locutores pediam um momento de silêncio a respeito à trágica morte da menina de 13 anos. Assim como sua filha, Maria Leida demonstrou força e coragem após a perda. É horrível, mas precisamos pensar nos sobreviventes, disse, referindo-se a ela e ao seu filho de 12 anos, Álvaro Henrique, que perdeu um dedo durante o desastre. Eles foram os únicos sobreviventes da família. Frank Fournier, o fotógrafo que testemunhou os últimos momentos de Omaira, afirmou: quando tirei as fotografias, senti-me totalmente impotente perante esta menina que estava enfrentando a morte com coragem e dignidade, que eu não teria. A fotografia icônica de Fournier retratando Omaira Sanchez em seus momentos de sofrimento foi publicada na revista Paris Match poucos dias depois e chocou o mundo. A imagem assombrosa foi premiada como foto jornalística do ano em 1986 e gerou repulsa e indignação pública. Frank Fournier respondeu às críticas dizendo: há centenas de milhares de Omairas em todo o mundo. Histórias importantes sobre os pobres e os fracos, e nós, os fotojornalistas, estamos lá para criar essa ponte. A fotografia de Omaira Sanchez continua a ser um lembrete pungente do poder do fotojornalismo e da ineficácia do governo. A morte agonizante e bem documentada de Omaira Sanchez deixou o mundo perplexo. Como poderia um fotojornalista presenciar a morte de uma menina de 13 anos e não fazer nada? A fotografia de Fournier suscitou um debate internacional sobre os esforços de resgate inadequados do governo colombiano na época. Testemunhas relataram a falta de recursos, liderança e uma resposta ineficaz por parte das autoridades. Muitos sobreviventes sofreram ferimentos graves e amputações devido à gravidade dos danos causados pela tragédia. O clamor público sobre a morte de Omaira Sanchez também gerou discussões sobre a ética do fotojornalismo e seu papel em dar voz aos menos privilegiados. Agora que compartilhamos a trágica história de Omaira Sanchez e sua imagem inesquecível, é importante lembrar que a memória de Omaira e das vítimas de Armeiro nunca devem ser esquecidas. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Não esqueça de se inscrever no nosso canal para mais contos de terror reais. E até a próxima. Gostou do nosso conto de hoje? Então comente, compartilhe, curta, inscreva-se e ative as notificações. Quer colaborar conosco? Envie sua história e a produziremos no canal. O próximo conto pode ser o seu.